Gente, então olha só, o Fred, né, que é um pilateiro maravilhoso, porque ele estuda muito a contrologia, é um estudioso das biografias de Joseph Pilates, sabe? E o Fred, né, ele falou comigo, quando eu fui, né, trabalhar com os instrutores do Fred, tem instrutores do Fred aí, né, que estão aí hoje, que podem dizer isso também. Quando eu fui trabalhar com a equipe do Fred lá em Santo André, né, para trabalhar, para apresentar o método Ayama e para que eles pudessem trazer o método Ayama para o universo do Pilates, o Fred ele ficou muito encantado com o processo, assim como os instrutores dele também se abriram maravilhosamente para o que eu estava oferecendo. E o Fred falou assim comigo, minha amiga, ele fala assim, minha amiga, você vai ser a ponte, Cássia. Você vai ser a ponte para ajudar a turma do Pilates a entender esse novo caminho. E eu falei, ai Fred, esse é realmente a minha vontade e eu fico feliz que isso venha de você, né? Que é uma pessoa que respeita e valoriza a contrologia. Gente, sabe por quê? Porque eu sou verdadeiramente uma pessoa devotada ao Pilates, né? Meu trabalho lá atrás, quando eu comecei a praticar Pilates em 2005, né? Eu comecei praticando e foi me apaixonando pela prática que eu comecei a falar, não, agora eu vou dar aula de Pilates, eu vou aprender mais sobre Pilates. Muito bem, então eu me devotei ao estudo de Pilates, muito, né? Muito do que eu vou trazer para vocês aqui hoje está nesse livro. Que esse livro, se você não leu, leia, mesmo que você não seja do universo do Pilates. Vale muito, né? Aqui tem 2 livros de Joseph Pilates. A Sua Saúde e o Retorno à Vida através da Contrologia. São 2 livros juntos aqui. Então esse livro, ele traz muito conhecimento, né? Tanto para quem é pilateiro, trabalha com Pilates, quanto para quem nunca trabalhou, ou é um livro para a vida, né? É um livro para a vida. Muito bem. Então, quando o Fred falou, você vai ser a ponte, eu fiquei muito feliz, porque o Fred e tantos professores dele sentiram como o trabalho do Ayama nos aproxima da contrologia, gente. É isso que eu vou tratar aqui hoje, né? Porque sempre quando eu falo em Pilates, Cássia Frade, quando fala em Pilates, a Cássia Frade está se referindo especialmente a Joseph Pilates e a contrologia, tá bom? Porque há muito tempo, gente, eu me desvinculei de escolas. Há muito tempo que eu não represento escola, sabe? Porque o que realmente sustentou o meu caminho mesmo, né? Depois que eu percebi que eu precisava entrar na contrologia, o que sustentou o meu trabalho verdadeiramente foi a base de Joseph Pilates. Então eu represento, há muito tempo eu falo isso, que eu represento a contrologia. Aí a Vanessa, né, Vanessa, a professora do Fred, lá de Santo André, dando o depoimento dela, né, foi maravilhoso. Para mim também, Vanessa, foi maravilhoso. Então, gente, estudando a contrologia, né, eu realmente construí a minha vida em cima do método, em cima do Pilates. Montei meu estúdio em 2009, né, e me dediquei ao trabalho do Pilates. Montei o estúdio primeiro como o estúdio da Stott Pilates, que foi a formação que eu tive, né. Então, eu fui a primeira em Belo Horizonte a dar aulas coletivas de Pilates. Não tinha aula coletiva em Belo Horizonte de Pilates, só tinha aula em rodízio. Eu fui a primeira a fazer isso em 2009, né? Com muita gente dizendo no meu ouvido, não, isso não vai dar certo. Não, Pilates não é assim. Nossa, não, você vai ter que trabalhar, é muito aparelho no estúdio, isso não vai funcionar. E eu no meu coração, não, se lá fora dá certo, aqui também vai dar. Eu vou fazer dar. Mas assim, realmente foi na cara e na coragem, né? Porque eu tava sozinha. Era eu teria que montar os meus professores, montar as pessoas para trabalharem comigo. Muito pautado o quê? Nos comandos. Porque uma aula coletiva de Pilates... aí no Canadá, né, Fábio? Só tem aulas de grupo no mesmo equipamento. Pois é, o formato da Stott Pilates. Mas aqui no Brasil não era assim, né? Hoje,
depois de tantos anos, né? Muitos estúdios começaram a migrar para esse formato de grupo, dando aulas para várias pessoas no mesmo aparelho, né? O que eu acho sensacional. Mas isso depende muito de uma habilidade do professor do comando, né? De como comandar. Por que eu tô falando isso? Porque a fala, o comando, ele é algo que vai determinar muito o novo paradigma do movimento também. Muito bem, então eu sou uma pilateira, construí minha vida no Pilates, tenho uma experiência longa de estúdio no Pilates, com o trabalho do Pilates. Se você quer uma pessoa determinada, sou eu. Bailarina, gente. Fui bailarina há muitos anos, só um minutinho. Eu fui bailarina há muitos anos. E a bailarina, ela é treinada a obedecer. O que o diretor fala, você tem que fazer. E você quer fazer. Por quê? Porque você precisa do movimento perfeito, você precisa seguir a orientação de quem sabe mais do que você. Então eu fui treinada a minha vida a obedecer muito, né? Então quando eu fiz os meus treinamentos em Pilates, meu pai do céu, o que me falava eu tinha que cumprir a regra. Eu queria fazer um movimento muito bem feito, sempre fui muito perfeccionista, sempre cobrei demais de mim, de conseguir fazer, porque né, isso vem muito da dança, daquela questão de performance estética, da beleza do movimento, da perfeição do movimento. Isso foi para o Pilates de uma forma muito intensa, né? Muito bem, então para vocês terem uma ideia que eu sou uma pessoa que segue a risca. Se me mandou fechar a costela, meu bem, se me mandou contrair a barriga, se me mandou puxar mais a perna, se me mandou crescer mais, eu vou fazer aquilo. Eu sempre fiz e fazia muito, né? E tive aulas com grandes mestres, né, nos Estados Unidos, porque quando eu viajava e participava das convenções na PMA, na Pilates Method Alliance, então eu tive a oportunidade de vivenciar e ser conduzida por grandes mestres do Pilates internacional. Então assim, por que eu tô falando isso tudo com vocês? Porque o Pilates, para mim, né, aquilo que eu fazia todo sentido, entende? Tudo que eu fazia, o que me mandavam fazer, fazia todo o sentido, todo. Muito bem, mas uma coisa estava faltando. Aqui no livro de Joseph Pilates, ele fala em um determinado momento, deixa eu ver se eu vou achar até a página exata aqui para vocês. Acho que eu não vou achar não. Agora na hora que a gente quer achar, a gente nunca acha. Mas enfim, ele falava que a contrologia, ela é a completa... Aqui ó, opa! Achei. Página 120 do livro de Joseph Pilates. A contrologia é a coordenação completa do corpo, da mente e do espírito. Só que lendo o livro dele, vocês vão ver que o meu livro aqui tá todo marcadinho, tá vendo, gente? Lido, marcado, todo ele. E eu... Como fui praticante de yoga há muito tempo também, aí eu parei com a Hatha Yoga há mais tempo, voltei para o Kundalini Yoga, né? Aí eu comecei a fazer determinadas comparações. Espera aí, a definição de Pilates, coordenação completa. Olha essa palavra, ela é importante. De corpo, mente e espírito. Como está acontecendo essa coordenação completa? Está acontecendo? Seu também, né, Lu? Pois é. Quando a gente vai aprofundando, a gente cai nisso aí, ó, né? O que é a coordenação completa de corpo, mente e espírito? Como conseguir isso? Quando eu comparava, né, nos meus estudos, o yoga com o Pilates, porque yoga é união. Yoga é uma palavra do sânscrito que significa união. União dos corpos, mental, espiritual, emocional. Ok? O físico, né? Corpo físico, mental, emocional, espiritual. É a união deles. O que para mim é muito, muito, muito parecido com a completa coordenação corpo, mente e espírito, né? É coordenar, unir, entrelaçar. E aí eu sentia que na minha prática de yoga existia um elemento mais mental, existia uma conexão maior, que eu sentia que faltava no Pilates. Isso é a minha prática. E aí, a minha visão, né, gente? Eu achava que Pilates estava muito corpo.
muito corpo. E aí eu falei, puxa vida, eu quero entender melhor isso. Porque no livro de Joseph Pilates, ele coloca muito a questão física. O que Pilates fala sobre a... O que Pilates fala sobre a mente? O que ele fala sobre a mente? Que bom, Luana, obrigada, minha querida, que você concorda comigo. O que é que Pilates fala sobre a mente no livro dele? Também é seu questionamento, Pilates Brasil, que ótimo. O que é estar presente e não distraído? É o que Joseph Pilates fala sobre a mente no livro, né? Muito bem, aí a Cássia, que questiona tudo, que quer entender tudo, que eu busco, eu quero entender, né? O que é estar presente e não distraído, né? Na época, eu achava que era estar ali, sentindo o movimento, sentindo o corpo, estar no exercício, né? Mas a gente só entende verdadeiramente o que é quando a gente tem uma experiência que transcende conhecimentos que a gente tem, né? Então, na leitura do livro, né, eu sentia que faltava elementos para verdadeiramente entender coordenação corpo, mente e espírito, né? Porque ele coloca aqui, olha, primeiro você adquire o controle total do seu corpo. Depois, com repetições apropriadas dos exercícios, adquire gradual e progressivamente um ritmo natural e a coordenação associada às atividades do subconsciente. Isso para mim não era claro. A mente trabalha no silêncio, exatamente. A gente precisa ajudar essa mente realmente a estar presente e não distraída. E isso é um grande desafio. Isso é um grande desafio. Para mim era um desafio, né? E eu achava que eu podia fazer mais. Eu achava que tinham elementos a se aprender mais, ok? Muito bem. Mas meus alunos tinham muitos benefícios, as pessoas se sentiam também, né, mais revitalizadas no Pilates, as pessoas sentiam-se mais equilibradas, não é? E eu sempre entendi que como o Pilates trabalha com alinhamento, não é? Então essa busca desse abrir da coluna, também como no yoga, era algo que oportunizava esse fluxo energético melhor pela coluna. Por quê? Porque a gente está abrindo a coluna, a gente está alongando a coluna. E essas ações, independente de você fazer em qualquer lugar que seja, ou dentro do yoga, ou dentro do Pilates, né, ou dentro do Qigong, por exemplo, a ação de abrir a coluna é uma ação que favorece o fluxo energético. Isso traz benefícios, independente de você estar fazendo isso, né, num templo budista, ou na praia, ou numa praça. Vocês estão captando o que eu estou querendo dizer? Muito bem. Então, turma, mas eu sentia que eu precisava e que podia encontrar mais elementos para sustentar esse meu entendimento, para me dar elementos melhores, para que eu pudesse descobrir melhor em mim e ajudar os meus alunos a fazerem o mesmo. Muito bem, gente. Aí o universo me trouxe o conhecimento da fáscia, porque foi verdadeiramente uma pessoa pelo Messenger que eu não conhecia, que me deu uma cutucada falando que gostava do meu trabalho, mas que eu podia então melhorar o meu trabalho conhecendo o trabalho de uma pessoa, que é o trabalho da Karen Lohr, né? Então aí minha trajetória começou assim, o universo abriu a porta e falou, minha querida, entra por aqui, porque nesse caminho você vai conseguir encontrar, exatamente. Vá por esse caminho que você vai conseguir encontrar as respostas que você está buscando. Então foi isso que eu fiz. Comecei a estudar, e aí fui começando a perceber que, puxa vida, existem muito mais elementos que a gente precisa conhecer para conseguir essa coordenação corpo, mente e espírito. Quando a gente não conhece, a gente acha que o universo é só aquilo ali. Mas quando a gente sai da caverna, quando a gente mira e conhece outros caminhos, a gente descobre novas possibilidades. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tendo acesso a um novo conhecimento, eu descobri novas possibilidades
de melhorar, de aprofundar, de enriquecer o meu trabalho no Pilates, que foi o que aconteceu. Aí, turma, o grande golpe da minha vida foi esse aqui. Eu vou contar para vocês. Foi um golpe. Mas, como todo golpe, a gente pode, golpe ou situação difícil, né? Ou um alerta, a gente pode entender pelo lado negativo ou a gente pode entender pelo lado positivo. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa que tento sempre ver o copo pelo lado mais cheio. Ai, Amando, que lindo! Não é? Maravilhosas possibilidades, não é, Cíntia? A gente vai se encantando com as possibilidades realmente maravilhosas. Aí, turma, muito bem. Então, eu fui a estar com Tom Myers pela primeira vez. Alguns de vocês já podem saber essa história, mas era um workshop dado por Tom Myers e Mary Bowen ao mesmo tempo. Mary Bowen é uma das elders de Pilates. Que mulher fascinante! Fascinante, Mary Bowen. Foi um grande privilégio para mim poder ouvi-la falar, né? E beber da sabedoria de uma pessoa de 87 anos que já teve uma vida de trabalho no Pilates e na psicanálise. Então, gente, olá Roberto, olá Roberto. Então, foi uma experiência extraordinária, né? Estar com Mary Bowen e com Tom Myers ao mesmo tempo. Muito bem, olha o que aconteceu, gente. Tom Myers falou com Mary Bowen assim: Mary, durante a dinâmica, né, no workshop, Mary, use a Cássia como modelo para o que você vai demonstrar. Olha o que ele falou, gente. Porque a Cássia é um típico corpo de Pilates. Na hora, eu não aguentei, eu perguntei, peraí, o que você acha que é um corpo típico de Pilates? Aí ele disse: fina e amarrada. Gente, isso para mim foi um choque quando ele falou que um corpo típico de Pilates era um corpo fino, né? Porque geralmente quem faz Pilates é mais fininho, alongado, mas amarrada. Eu tomei um susto com aquilo, gente. Nossa, eu tomei um susto porque eu jamais imaginei que eu fosse amarrada. Vocês têm noção do que é isso? Eu nunca imaginei que eu fosse amarrada, né? Como assim? Eu faço Pilates. Como é que eu posso ser amarrada? Eu faço uma atividade que trabalha tanto a flexibilidade, uma atividade que trabalha a fluidez. Como é que eu posso estar amarrada? Boa noite para quem está chegando agora. Mas, quando Mary Bowen, então, me pegou para fazer alguns exercícios respiratórios no Cadillac com ela, que necessitavam de um stretch maior, né? E ela me pediu para respirar. Ei, Claudinha, minha querida, bem-vinda. Eu não consegui fazer, gente. Eu não consegui fazer. Eu, que já fazia vários exercícios avançados no repertório, os exercícios avançados no Reformer, na Chair, no Cadillac. Como assim eu não consegui fazer uma respiração simples? Aquilo me deixou muito impactada. Não fazia sentido, sabe? Não fazia sentido. Mas ali no momento, o que aconteceu? Boa noite, Arielle, minha querida, seja bem-vinda. O que aconteceu foram que várias fichas foram caindo sobre mim naquele momento. Verdadeiramente, a gente não sente até perceber. E eu estava tendo a percepção naquele momento do que eu não conseguia sentir antes. Eu não conseguia sentir meu corpo amarrado. Quando eu fui submetida a uma ação que me trouxe essa percepção, aí esse choque, como a Cíntia está dizendo, me faz mudar. Não é? Me fez mudar. E essa vivência lá começou então a mexer ainda mais comigo aqui dentro, né? E eu fui mais fundo ainda. E aí eu realmente vi, né,
que eu tinha. Mary Bowen, gente, ela fez assim comigo. Ela batia aqui do meu lado, com aquele jeitinho assim, sereno, balançava a cabeça. Cássia, my dear, why are you locking the bird, Cássia? Why are you locking the bird? Por que é que você está prendendo os seus passarinhos? E eu falei, Mary, eu não sei, porque eu nem sabia que eu estava prendendo eles, né? E aquilo foi bem bacana, porque eu saí de lá com o objetivo, como Karen Locher sempre terminava o curso dela e falava, qual é o seu objetivo daqui para frente, né? E eu falava, não, então agora eu vou trabalhar em soltar isso, ou soltar aquilo, que é o que meu corpo estava precisando mais. Estou nesse caminho de mudança, sei exatamente o que é esse amarrado, tudo muito linear, cartesiano. Isso, Jana, exatamente, fui da natação para o Pilates, muito presa, legal, legal. Porque a gente está no momento, né, gente? Nós estamos no momento astral, eu falo, no momento social, no momento de vida que está realmente nos empurrando para buscar liberdade, leveza e esse amadurecimento interior, essa volta para dentro. Que bom, Janaína, eu tô tentando ajudar vocês a soltarem os passarinhos também. E movimento é liberdade, né? Como os pássaros devem ser, exatamente, gente. O movimento é liberdade. Só que aí, bom, muito bem. Então a Mary falou isso e eu comecei a trabalhar, então, já mudando. Eu comecei a mudar, então, a forma que eu me movimentava, comecei a mudar os comandos que eu dava. Aí começou o meu trabalho de laboratório. Que comandos eu vou fazer, como a melhor forma de falar, né? Eu ia lembrando a fala de Tom Myers, a fala de Mary Bowen, a fala de Lee Scott, que trabalha com pessoas de uma forma maravilhosa, né? A fala de Karen, que era muito impactante também. Gente, que maravilha ver isso. Também estou nessa transição. Olha que lindo isso. Porque eu falo que o Ayama, né, quando eu comecei na pandemia ano passado e que muitas pessoas conheceram o Ayama e começaram a praticar comigo, eu falei, gente, agora é a hora do Ayama. Porque o Ayama, ele traz essa consistência pra gente mudar. E agora, tem muita gente na vibe da mudança, de perceber que chega um momento em que a gente tem que lidar com um corpo diferente e que a gente tem que se perceber como corpo, mente e espírito pra gente conseguir evoluir, melhorar, liberar amarras no corpo, liberar cargas que a gente está carregando de tensão no corpo que a gente não precisa carregar e encontrar um caminho de leveza, encontrar um caminho mais leve, não é? Que bom, Ferla, meu propósito de vida quando eu conversei com Deus em 2015 foi esse, eu quero inspirar as pessoas a melhorarem, inspirar as pessoas a estudarem mais e a trabalharem melhor em si e trabalhar melhor para os seus clientes, né? Serem transmissores dessa visão, né? De cuidado com o corpo, de cuidado com a vida, de honrar e respeitar o corpo. Esse é o meu propósito. Então, quando eu vejo isso, eu agradeço a Deus, né? Mas é isso, turma. O Ayama, ele veio, ele surgiu no momento, ele está surgindo agora, se espalhando agora para vocês, porque muitas pessoas estão abertas, porque é um momento energético também que favorece essa abertura. E quem está nessa busca, se sente muito voltado para ela, né? Boa noite, Leila. Aí, gente, essa foi uma visão, então, um primeiro momento marcante que eu vi realmente que se eu continuasse no caminho que eu estava no Pilates, eu verdadeiramente estava trancando o meu corpo. Hoje vejo muito mais contrologia no meu Pilates com a Ayama. Ô, meu querido Marciano, que bacana, é isso aí, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Como a contrologia, como o Ayama nos aproxima da real essência da contrologia, gente. Que bom, Jana, que você se identificou muito. Joia. Que bom, gente. Obrigada. Fico feliz que vocês estão... Ai, eu adoro. Fico feliz demais, né? Que a gente está nessa sintonia muito bacana, muito forte. E a gente sente, né, que quanto mais a gente vai encontrando pessoas que ressoam com a gente, mais pessoas vão se juntando e a gente então vai tendo assim elementos,
né, no apoio de outras pessoas, na confirmação de outras pessoas para sustentar aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente quer, não é? Que bom, Gisele, você vai conhecer. Então, gente, essa vivência com Tomaias me fez pensar assim, puxa vida, eu tenho que mudar, eu tenho que soltar, eu tô presa, eu tô amarrada, né? Beleza, aí eu fui fazer uma formação de yoga nos Estados Unidos. Permitologia, né, Cássia? Eu tenho que falar isso primeiro, gente. Porque isso que a Jana tá falando, num curso que eu tive com o pessoal em Curitiba, né? Que bom, gente. A energia boa atrai energia boa, é isso aí. Num curso que eu fiz em Curitiba, que eu dei em Curitiba, né? Eu disse para as pessoas assim, olha, gente, se eu fosse me encontrar com Joseph Pilates hoje, eu falaria assim, Joe, sua essência é maravilhosa, seu trabalho, seu foco, sua determinação, sua vontade de ajudar as pessoas é maravilhosa. Mas eu sugeriria a você algo sobre o nome. Vamos trocar o contrologia, o controlar completamente os músculos, por permitologia? Permitir completamente o corpo se movimentar com liberdade? Por isso que a Jana colocou aí, permitologia, porque nós precisamos permitir. E esse é um grande ponto do novo paradigma do movimento, permitir o corpo ser, estar e se mover. Estou adorando essa conversa, me identifiquei estou super amarrada. Bora estudar Ayama. Isso, Elisa, vamos embora estudar o Ayama, gente. Porque a minha realização está sendo em ajudar as pessoas a descobrirem o que eu descobri, porque foi muito bom mesmo. Muito bem, é isso aí, permitologia. Aí, gente, nessa formação de yoga que eu tive nos Estados Unidos, foi onde eu aprendi a fazer o vácuo do diafragma, né? E claro, eu estava tendo uma dificuldade grande em fazer o vácuo do diafragma, né? E aí a professora veio me ajudar e falou assim, olha só, gente, olha só. Ela falou, Cássia, você é do Pilates, não é? Olha, gente, eu falei, sou. Ela falou, pois é, dá para ver pela sua dificuldade em mover o diafragma que você é do Pilates. Porque no Pilates vocês trabalham com muita constrição de costelas, com muita contração abdominal. Ali foi uma outra chamada de atenção, né? De uma pessoa que trabalha com uma formação extraordinária, que é a Jill Miller, na yoga baseada no trabalho da fáscia também. E aí, realmente, gente, eu tive essa confirmação de que eu precisava abrir meu corpo de dentro para fora, né? E foi então, através dessa minha prática de anos, né, de 2016, juntando várias pecinhas de vários instrutores, de vários mestres, que eu fui então moldando a minha nova forma de comandar os exercícios para buscar esse espaço interno que eu tinha perdido e que era realmente necessário para ajudar o movimento a se tornar mais leve, mais fluido, mais fácil. Vamos aqui comigo agora? O Marciano foram sinais para te conduzir no caminho da expansão. Exatamente, Cíntia, exatamente. E eu, graças a Deus, eu realmente busquei todos esses sinais, eu segui todos eles, sabe? Porque o meu foco realmente, quando eu senti no corpo que eu estava amarrado, meu foco passou a ser desamarrar o meu corpo e ajudar meus alunos a fazerem o mesmo. O Marciano colocou aí que a contrologia, o Ayama trouxe ele mais perto da contrologia. Olha o que eu vou ler para vocês aqui agora. Vocês já tinham visto essa fala? Os exercícios da contrologia enfatizam a necessidade desse alongamento e relaxamento constantes do corpo. Está no livro dele. Eu tirei do livro de Joseph Pilates. Quero que vocês reflitam sobre isso. Será que no nosso trabalho nós enfatizamos relaxamento constante? Alongar e relaxar constantemente? Conversa aqui comigo. No trabalho de Pilates, especialmente como a gente aprende, nós aprendemos a relaxar?
Eu não me lembro disso, né? Esse relaxar, usar o relaxamento na aula não era algo presente. Isso me chamou a atenção quando eu percebi que meu corpo estava amarrado. Só alongar e fortalecer. Não, não é, Janaíne. Deveríamos, exatamente, Luciana, né? Mas isso está no livro dele. E aí a gente vê que, na realidade, nós não estamos seguindo essa diretriz, né? Não, ao contrário. Exatamente, Ferla. Mas ele diz, os exercícios da contrologia enfatizam a necessidade desse alongamento e relaxamento constantes. E no dia 11, quinta-feira, agora, apresentando o novo paradigma do movimento, nós vamos entender o poder do relaxar. Tá bem? Muito bem. Aprendeu diferente do livro, não é, Ju? Exatamente. Porque na realidade a gente está... eu falo, nessas conversas que eu tive com o Fred, a gente viu muito isso, né? Que muitas vezes as formações estão longe da essência da contrologia, né? E por isso o meu foco foi realmente voltar para a essência da contrologia. Isso lá atrás, há mais tempo atrás, né? Outra coisa, a liberdade de ação do corpo, ele coloca, é o mais importante. A liberdade de ação do corpo é o mais importante. Será que realmente a gente dá liberdade ao corpo durante os exercícios de Pilates aos nossos alunos? O que vocês acham? Conversa aqui comigo. Não é? O que é dar liberdade de ação ao corpo? É o mais importante. Sendo que liberdade é o oposto de prisão. Liberdade é o oposto de segurar. Se eu seguro, se eu amarro, se eu prendo, eu não dou liberdade. Vocês concordam comigo? Então, a gente fala, esses comandos são usados no universo do Pilates. Segura as escápulas, não deixa as escápulas subirem. Fecha as costelas, fecha, segura, não deixa, contrai o abdômen, fecha o zíper, contrai os glúteos, segura uma moedinha com os glúteos. Será que isso é uma fala que induz resposta de liberdade do corpo? São tantos comandos, segura, respira, contrai, etc. Exatamente. E exatamente, nem sempre eles aceitam, não é, Luana? Não, porque nós queremos controlar o movimento. Prende. Entendeu, gente? Mas a gente só entende isso quando a gente começa a conhecer o outro lado da moeda. Hoje sim, entende, mas porque precisamos deixar o movimento livre, exatamente. Só que, como que a gente faz para deixar o movimento livre? O que é deixar o movimento livre, né? Vocês vão entender isso no dia 11, agora, quinta-feira, onde eu vou poder colocar vocês em movimento para a gente explicar isso. O que é deixar o corpo livre realmente? Como fazer isso, né? Pois é, Carla, você ainda usa muito essas falas, né? Por isso que a gente tem, é um processo para a gente trabalhar e desconstruir esse modo que prende para um modo que liberta. A liberdade é permitir que o aluno faça o movimento de acordo com a capacidade dele naquele momento. Isso mesmo, Jana. E aí a gente pode ajudar essa liberdade quando a gente tem acesso a alguns conhecimentos importantes sobre o corpo e sobre a mente. Como é que eu posso potencializar meu aluno a entender essa liberdade no corpo dele, não é? Muito bem, aí veio essa geração robotizada dentro do Pilates, exatamente, Thalita, uma geração robotizada. Vamos mais outro aqui? Cadê? Aqui, esteja atento, olha essa fala, esteja atento para as possibilidades de alongar os ossos que compõem o esqueleto. Alongar os ossos que compõem o esqueleto. A variedade de tensão e relaxamento. A variedade de tensão e relaxamento. Variedade de tensão e relaxamento. Possibilidade de alongar os ossos do esqueleto. As leis do equilíbrio e da gravidade de como respirar corretamente.
Ok? Muito bem. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei assim, gente, ai, que coisa, que viagem, como assim alongar o osso, né? Quando a mente é fechada, é limitada, meu amigo, a gente só consegue enxergar isso aqui, ó. Então, na época, eu só conseguia enxergar o que eu aprendi nas aulas de Pilates, nos cursos de Pilates. Eu só enxergava aquilo, não é isso? Só enxergava aquilo. Mas quando você abre o horizonte, sai da caverna, descobre um novo caminho, pelo amor de Deus, aí eu entendi isso aqui, não é? O novo paradigma do movimento, gente, é pautado no alongamento dos ossos, no ritmo dos ossos. Por quê? Porque quando a gente está nos ossos, nós favorecemos a tensão ao redor deles de se acomodar, de se equilibrar. Tensegridade pura, Thalita, exatamente. Não é interessante você ver um homem que numa época que nem se sonhava em falar em fáscia dessa forma, já tinha essa percepção? Gente, ele tinha uma percepção muito aguçada de muita coisa. Só que muito ficou aqui, né? E se perde muitas vezes nas formações, né? Porque a gente está muito focado no corpo, no exercício, no repertório, tá bem? E osso também é um tipo de fáscia, Jana, exatamente. O osso vem da camada do mesoderma do embrião. Do mesoderma vem a fáscia, os músculos e os ossos. Então, eles vêm da mesma formação embriológica. Então, turma, lembrando, é possível nós ganharmos espaço entre os ossos. Como? Vou perguntar para vocês. Contraindo? É possível ganhar espaço contraindo, segurando, amarrando, fechando, segurando? É possível ganhar espaço no corpo. Contanto segura, amarra, contrai e fecha? Gente, é muito claro que não. É muito claro que quando a gente aprende a soltar tensão que nós guardamos no corpo, realmente os espaços se resgatam. E nós precisamos estar atentos às possibilidades de alongar os ossos do esqueleto, expandir. Esse é o novo paradigma do movimento, que eu trago com muita alegria. Sabe por quê, gente? Porque eu libertei meus passarinhos e porque eu tenho ao meu redor inúmeros alunos que relatam grandes mudanças na sua vida, através das mudanças que sentiram no seu corpo. Aí Joseph Pilates coloca outra frase muito importante aqui, olha. Procure. Aqui. Deixa eu ver essa aqui primeiro que é mais legal. Devemos propiciar o desenvolvimento uniforme de todo o corpo, mantendo os órgãos o máximo possível nas condições normais. Joseph Pilates sempre falava sobre os órgãos, que a saúde do nosso corpo dependia do espaço para os nossos órgãos, de manter os nossos órgãos o máximo possível nas condições normais. Ou seja, os nossos órgãos em condições normais, eles precisam de espaço para se movimentar. E nós sabemos hoje que os órgãos são sustentados por fáscia visceral, pela fáscia visceral, que os órgãos, eles têm que se acomodar e se mover, ou do contrário, nós não conseguiríamos. Imagina se eu vou fazer uma flexão aqui, ó, e meu fígado não movimenta, se meu estômago não movimenta, se ele não se acomoda à nova forma do meu corpo, como é que eu vou fazer esse movimento? Não tem jeito. Então, turma, nós precisamos desenvolver o corpo de forma uniforme. Como é que nós podemos fazer esse verdadeiro desenvolvimento uniforme do corpo? Através da expansão. Porque quando a gente expande, vocês percebem que a estrutura de tensegridade tende a manter a sua forma e tende a manter os seus espaços equilibrados. Olha só, é muito fácil da gente ver isso. Quando a gente expande, expandindo, nós, dentro da ideia de tensegridade, favorecemos a boa distribuição de informação pela rede elástica, ou seja, pela nossa miofáscia, promovendo assim uma boa distribuição de tensão,
boa distribuição de tensão, favorecendo uma atitude uniforme no corpo, favorecendo, promovendo, melhor dizendo, um estímulo uniforme no corpo. Isso é desenvolver o corpo uniformemente. Mas, mais uma vez, quando a gente coloca tensão num ponto, contraindo o abdômen, tensão no outro, segurando a escápula, tensão no outro, segurando o chão da pelve, nós começamos a desfavorecer o espaço interno, desequilibramos o sistema tensionalmente. Por quê? Porque não sou eu que regulo a tensão, é o corpo que regula. Então, quando eu coloco tensão, eu não sei qual a tensão necessária para colocar. E nisso, nós favorecemos o desequilíbrio do corpo. Então, hoje, o novo paradigma nos leva a ajudar o corpo a liberar tensões desnecessárias, soltar o que se chama de pré-stress, da estrutura de tensegridade, soltar o que é desnecessário, para favorecer o corpo ter condições de se regular e assim se desenvolver de uma forma uniforme, encontrando melhor equilíbrio tensional entre as linhas, os meridianos miofaciais que eu já citei aqui, descritos por Tom Myers. Então, quando nós trabalhamos pela expansão integral da nossa rede miofacial, criando espaço entre os órgãos, nós estamos então indo de encontro ao que Joseph Pilates falava quando nós relaxamos, liberamos o corpo, a liberdade de ação do corpo é o mais importante, quando nós nos atentamos para que os exercícios da contrologia sejam de relaxamento e alongamento constantes, estar atento para as possibilidades de alongar os ossos, eu já falei, e procure se exercitar com o mínimo de esforço e o máximo de prazer. Vamos fechar com essa? Procure se exercitar com o mínimo de esforço e o máximo de prazer. O que é isso? Como é que a gente pode se exercitar com o mínimo de esforço e o máximo de prazer? Eu, no início da carreira, quando eu comecei a estudar, aí eu achei, você tem que estar presente, sentindo sua barriga, suas pernas, sentindo os braços, né? Aí eu estou então ali buscando conectar o corpo todo para fazer com o mínimo de esforço e o máximo de prazer. Na época, eu achava que era isso. Muito bem, quando a gente tem acesso a novo conhecimento, o que acontece? A gente descobre e percebe coisas que a gente não percebia antes. E aí eu percebi que a única forma de conseguir mínimo esforço do corpo, anota isso aí, a única forma de conseguir um movimento com mínimo de esforço é potencializando a transmissão de força pelo corpo. Como, Cássia? Que nós potencializamos a distribuição de força pelo corpo? Entendendo o corpo como uma estrutura de tensegridade, aprendendo a soltar os freios do corpo para favorecer que o fluxo da energia de movimento, que o fluxo da energia vital possa fluir livremente por toda a estrutura, sendo assim, os músculos que precisam ser acionados serão acionados. E quanto mais músculos vão sendo acionados e trabalhando juntos, nós vamos ter menos esforço. Então, só através da tensegridade, do distribuir tensão, do expandir, do favorecer a informação de movimento percorrer o trilho, acionando, ok? Tudo que faz parte do corpo para sustentar aquele movimento, aí nós vamos ter menos esforço e mais prazer. Isso aí, Júlia, a liberdade de ação do corpo vem da capacidade de saber fazer o jogo tensão e relaxamento, né? E esse jogo de tensão e relaxamento é o jogo que está dentro da estrutura de tensegridade, né? Dentro do nosso corpo, dentro das nossas células. O fluxo da vida, gente, olha isso.
como uma corrente de energia, Carol, exatamente. O movimento no corpo todo funciona com tensão e relaxamento. Vamos comigo? O coração, ele se expande e contrai, ele se tensiona e relaxa. Os pulmões, eles se tensionam e se relaxam. O diafragma, ele se tensiona e se relaxa. As células também trabalham em termos de tensão e relaxamento. O universo, ele pulsa em tensão e relaxamento, em expansão, relaxamento, em contração, relaxamento. Então nós temos esse fluxo dentro de nós e a gente precisa conseguir usar esse fluxo melhor na nossa vida, melhor no nosso movimento. Porque quando a gente sabe fazer esse jogo, esse interplay de tensão e relaxamento, nós favorecemos a nossa estrutura de tensegridade, a manter-se num tônus mais equilibrado, uniforme, o que favorece a nossa ação. Exatamente, Júlia, porque a tensão é necessária, gente. Não é deixar de lado a tensão, mas saber o seu jogo, porque nós precisamos saber como usar a tensão. Da mesma forma, quando você fala assim, nossa, o estresse é muito negativo. Não, gente, o estresse é necessário. Só que a gente não pode se manter no estado de estresse. Mas o estresse, ele é necessário. Ele nos protege também. Não é isso? Ah, mas chegou bem, Gislene. Chegou tarde, mas chegou. Que bom que você está aí. Outra coisa, a ansiedade. A ansiedade é só negativa? Não. A ansiedade também tem um lado positivo dela. Então, tudo na vida, gente, é yin e yang. A gente tem que sempre saber fazer esse jogo, porque existe sempre o claro no escuro, o escuro no claro, tá bem? Muito bem. Vou deixar para vocês esse pensamento aqui. Quando você faz um 100, vamos pensar no 100? Para pensar nessa questão de trabalhar com o mínimo de esforço e o máximo de prazer. Para trabalhar com o 100, visualizou o 100 aí na sua cabeça? Saindo da posição inicial, tá, gente? Aqui, ó. Como ele faz aqui, ó. Tá bem? Deitadinho. Entrou no 100 aqui, ó. Muito bem. O nosso foco é sempre de falar qual comando. Nisso aqui, ó. Qual que é o nosso foco? Qual que é o foco? A gente não fala abdômen para dentro, para cima. Powerhouse para dentro e para cima. Segura o powerhouse e sobe as pernas. Sobe a cabeça, sobe o tronco, não é? Eu vou perguntar para vocês. É só o abdômen o responsável, o foco para segurar o corpo todo aqui, ó? Você tem os pés, a tíbia, os fêmures estão sendo carregados contra a gravidade. A cabeça, a caixa torácica estão sendo carregadas contra a gravidade. E é só o abdômen o meu foco para conseguir segurar tantas estruturas contra a gravidade? Não é? É mais interessante a gente começar a pensar na estrutura de tensegridade em ativar toda a linha anterior do corpo, a linha superficial do corpo. E aí também usar os pés, usar as mãos, porque as mãos estão ligadas no coração. As mãos estão ligadas facialmente na caixa torácica, na coluna, no pescoço e na cabeça. Faz muito mais sentido a gente usar a integralidade do corpo todo. Assim, exatamente, Janaína. A Carol trabalhou comigo, Carol estudou comigo, Carol fez o Face e Pilates também. E ela já trabalha com a tensegridade, porque ela fez o Ayama, né? Que na época nem tinha o nome de Ayama, era Face e Pilates. Mas justamente porque nós trabalhamos dentro da ideia de tensegridade. Comando eficiente é comando que estimula a nossa biotensegridade. Então isso aqui é só para a gente ter uma ideiazinha de como eu posso buscar esse mínimo de esforço. Mínimo de esforço quando eu aprendo a fazer esse jogo de tensão, como a Júlia falou, né? O jogo de tensão, de distribuir tensão pelo todo.
distribuir tensão pela frente do corpo, para que toda essa linha tensional possa ajudar a sustentar os meus ossos contra a gravidade. Não é? Que bom, gente, que bom, isso aí. Muito bom, turma, nós já estamos chegando ao nosso final, é impressionante como eu preparo tanta coisa para falar e essa hora passa voando demais, né, gente? Muito bem, espero então que hoje eu tenha mostrado para vocês que o Ayama, com o conhecimento da face e da tensegridade, nos traz mais próximos do Pilates de Joseph Pilates, do Pilates da contrologia, da essência do nosso mestre, que eu tenho certeza aqui que quem está comigo, quem está aqui me acompanhando todos esses dias, ouvindo que eu tenho tanto para falar, certamente é porque está na mesma vibe que eu, de aprender, melhorar e honrar, né? Quem é do Pilates, honrar o trabalho de Joseph Pilates. Olá, Márcia, graças desde Chile. Que bom, minha querida. Fico feliz por estar aqui. Que bom, Jana, que não cansou, né? Que bom, gente. Muito bom, turma. Lembrando então, quem não fez a sua inscrição para o dia 11, que é depois de amanhã, para a gente falar e experimentar o novo paradigma do movimento, onde eu vou colocar vocês para sentir isso que eu estou falando, quem não se inscreveu, vai lá na bio, no meu Instagram, no perfil, na bio, no meu perfil no Instagram, faz a sua inscrição para estarmos juntos no dia 11, tá bem? Espero vocês, convide outras pessoas que vocês acham, né, que podem buscar esse conhecimento, que também querem esse conhecimento, né? Obrigada, Lu, que bom mais uma vez te ter aqui. Foi maravilhosa a live, estamos na mesma vibe. Eu sei disso, Juju. Estamos usando Pilates e Ayama para soltar os passarinhos. Ai, que coisa linda isso, exatamente. Pilates e Ayama para soltar os passarinhos. Gente, eu queria pedir outra coisa para vocês que estão tão na mesma vibe que eu. Quando vocês fizerem algum post que se relaciona, né, ao que eu tô falando, ao que vocês estão trazendo para a vida de vocês, do que eu tô falando, coloca lá a hashtag método Ayama para que essa vibe do método possa começar a tocar outras pessoas, tá bem? Gratidão, Tereza, Ju. E a fáscia frade? Vou ter que falar do fáscia frade, Ju. Que bom que você falou. Justamente quando eu estava, antes de fazer a formação de yoga com Jill Miller, eu fiz um workshop com ela, né? E aí ela fez uma brincadeirinha e falou assim, olha só, cada um de vocês vai escolher um nome para associar, uma palavra para associar com o seu nome, para ajudar os colegas a guardarem, né, o nome de todo mundo. E eu tava assim, nossa, eu falei com a Gil, nossa, em inglês aqui pra mim vai ser difícil, hein? Ter que pensar aqui uma palavra em inglês. Ô, gente, quando de repente parece que alguém soprou no meu ouvido assim, olha, você quer palavra mais fácil para rimar com o seu nome do que Cássia, Fáscia? Gente, mas parece que foi alguém que falou no meu ouvido assim. Aí, na hora aí foi todo mundo falando um nome, uma palavra, quando chegou em mim, que eu falei assim, Fáscia Cássia. Ah, minha filha, mas o povo todo entrou em... Uhul, que legal! Porque a gente estava estudando sobre fáscia, né? Aí a Jill falou assim, ah, não, eu tenho que mudar o meu nome não rima com fáscia, você deu uma sorte danada do seu nome rimar com fáscia, né? E olha só, eu falei assim, gente, eu tenho que usar isso e eu acabei não usando, né? Mas então, Cássia Fáscia Frade, tá bem? Cássia Fáscia Frade, Fáscia Frade, exatamente, pra vocês verem como a fáscia realmente faz parte da minha biografia, né, gente? Faz parte do meu nome. Então, que bom que vocês me lembraram de contar. Exatamente, porque ela ficou com inveja. Ela falou, puxa vida, por que não é o meu nome, né? Ela trabalha muito com fáscia também, por que não é o meu nome que pode rimar com fáscia? Turma, muito obrigada pela presença. Amanhã, gente, por favor, estejam aqui para ouvir a Juliana Probo, né? A Ju tem uma fala super fácil também, como a Luciana.
e traz uma experiência muito bacana. Tanto é que a Ju, dos workshops que ela fez comigo, ela já está aplicando muita coisa no trabalho dela. Que bom, gente! Obrigada! Isso, né, Ju? Venham estar conosco aqui amanhã, 9h20, Minha Experiência Ayama com Juliana Probo. Gratidão a vocês também. Que bom, nós ficamos juntos aqui esse tempo todo. Espero, então, que a proposta da noite, Pilates, Fáscia e Ayama, tenha sido cumprida. Amanhã nos vemos. Boa noite, turma. Fiquem com Deus. Obrigada demais pela presença. Até amanhã. Boa noite para todos. Tchau, tchau.